Bom dia, gente querida e amiga de todo o Brasil, de todo canto onde se fala e escuta e se entende português. Eu sou Mauro Lopes, este é o programa Paz e Bem, é o programa Paz e Bem de número 228. Hoje é madrugada de segunda-feira, 8 de julho de 2018. Tá frio, muito frio aqui em Bertioga. 14 graus, estou aqui na varanda de casa, na gravação que a gente faz todo dia, tá frio demais, muito frio mesmo. Pois bem, bem-vindo, bem-vinda, bem chegado, bem chegada nesse programa Paz e Bem, transmitido, claro, pelo canal Paz e Bem, também pela TV 247. Quero te convidar para você se inscrever no canal Paz e Bem. É super simples, basta clicar no botãozinho de inscrição que tem no nosso canal e também clicar no sininho para receber as notificações de toda a programação que rola aqui no Paz e Bem. Também estendo o convite para você, se puder, em meio a esta crise brutal que assola o país, mas se tiver condição, de fazer uma assinatura solidária do canal Paz e Bem. Tem no canal Paz e Bem, logo no alto do canal Paz e Bem, tem um símbolo do Catarse, um girinho assim, uma cobrinha colorida. Você clica lá, tem tem acesso, então, à página de assinatura. Na descrição do vídeo também tem, e no nosso site, né, nosso bonito site, pazebem.org, tem também o link para fazer a assinatura, tá bom? Pois bem, segunda-feira, todo dia é dia de Lula, mas essa segunda-feira especialmente aqui no canal Paz e Bem. Temos uma programação intensa nessa segunda-feira, como que é uma segunda-feira especial mesmo. Agora, este Paz e Bem, o tema é Lula, é a relação entre Lula e o Paz e Bem. Depois nós temos às 4 horas da tarde, ao vivo, e depois, evidente, fica disponível para sempre no Paz e Bem e na TV 247. Então, depois, às 4 da tarde, ao vivo, uma conversa com o monge Marcelo Barros sobre a espiritualidade da peregrinação, a espiritualidade da peregrinação amorosa pela vida. Por sinal, tem um artigo que já está publicado no site Paz e Bem dele sobre esse tema da vida em peregrinação, maravilhoso, maravilhoso. É só dar um pulo no nosso site, que é o pazebem.org. Muito bonito mesmo o artigo do Marcelo Barros. E depois, às 5 da tarde, tem o Retalhos da Nossa História, o curso do Lula. No Retalhos da Nossa História de hoje, no sábado, o Pedro teve uma ideia, acho que sensacional, realmente brilhante. Ele vai ser um Retalhos da Nossa História especial, que é com um parênteses, né, na sequência do Retalhos da Nossa História, para falar mais uma vez de Belo Monte, o Canudos e Antônio Conselheiro. Pedro vai trazer à luz algo que é pouco explorado nos livros da história, eu diria que é algo assim praticamente desconhecido do Brasil, que é mais uma identidade entre Antônio Conselheiro e Lula. Pasmem, Antônio Conselheiro foi durante 4 anos perseguido de maneira inclemente por um juiz de primeira instância. Pois é, um juiz local, lá do interior da Bahia, perseguiu Antônio Conselheiro durante 4 anos, e esta perseguição é uma das fontes, é uma das origens da guerra, massacre de Canudos, com a destruição da fantástica experiência de Belo Monte. Então, tem juiz com Antônio Conselheiro, tem juiz injusto com Luiz Inácio Lula da Silva. Você vai saber dessa história no Retalhos da Nossa História. Como sempre, estou falando da programação aqui no canal Paz e Bem. Se você está assistindo esse programa pela TV 247, em geral, sempre, no dia seguinte. Então, o que acontece, exceto o Paz e Bem, que acontece sempre no mesmo dia, com pouco tempo de diferença, todo o restante da programação aqui do canal Paz e Bem passa aqui na TV 247 no dia seguinte, tá bom? Então, esse Retalhos da Nossa História de hoje será realmente imperdível. Pois bem, e Lula falou pela segunda vez do canal Paz e Bem, numa entrevista lá da prisão em Curitiba. Ele já tinha falado uma primeira vez, logo na primeira entrevista que ele concedeu aos jornalistas Mônica Bergamo, da Folha, e Florestan Fernandes Júnior, trabalhando naquele momento como freela para o País.
E agora, semana passada, ele falou mais uma vez sobre o Paz e Bem na entrevista ao Marco Weschmeyer, acho que fala assim, do Sul 21, 2 vezes. É uma deferência realmente, uma generosidade absurda. Lula não fez isso em relação a nenhum outro canal, site, publicação, instituição, então para nós foi realmente até espantoso essa dupla referência do Lula. Então, este programa, nesta madrugada, acontece ao redor desta relação. Que relação é essa entre Lula e o Paz e Bem, entre nós e Lula também? Não é? Em primeiro lugar, queria registrar o seguinte: esta conversa está acontecendo numa madrugada gélida em boa parte do país. Se eu estou assim, encapotado desse jeito, fazendo 14 graus em Bertioga, Lula está enfrentando, na madrugada desta segunda-feira, 2 graus lá em Curitiba, na cela onde ele está trancafiado, nas masmorras de Curitiba. E isso traz um tom de perversidade extra ao que estão fazendo com ele. Porque é o seguinte, nessa altura do campeonato, o Brasil e o mundo inteiro sabem que os processos contra Lula são nulos. Que a Lava Jato é uma operação bandida, uma operação de uma quadrilha que se articulou contra ele, contra os interesses do país e se miscuiu até na política internacional do Brasil. Né? Saiu esse fim de semana agora a revelação de que eles se meteram até com a Venezuela, né? Foram se meter na situação interna de um país. Um negócio assim, escandaloso, realmente. Deviam estar presos, né? Tanto o Dallagnol quanto o Moro, eles constituíram uma quadrilha, né? Totalmente ao arrepio da lei. Cometeram ilegalidades nessa altura sem número. Então, todo mundo sabe que o processo contra Lula é nulo. Sabem disso no Supremo, sabem disso no Congresso, sabem disso na presidência da República, sabem disso em todo o planeta. No entanto, Lula é mantido, é um tom especial de perversidade. Ele mantém Lula ainda preso em meio ao inverno rigoroso. Um homem de 73 anos, nordestino, que em seu gene é avesso ao frio, biograficamente alguém que não está adaptado ao frio. Então, é de uma perversidade realmente sem fim o que estão fazendo com Lula. E é de Lula. É para Lula. Esse programa é para Lula e, na verdade, a gente sabe, né? Nesse país, hoje, há milhões e milhões de pessoas que todos os dias fazem para Lula. Todos os dias pensam para Lula. Todos os dias têm seu coração voltado para Lula. Então, há algo misterioso que acontece. Eu não tenho dúvida que é algo misterioso. Há uma onda de calor que emana do coração, dos corações de milhões de brasileiros, de todo o país. Gente que está no exterior também, e que aquece ali a cela de Curitiba. Aquece o coração de Lula, transmite misteriosamente uma onda de calor neste inverno rigoroso pelo qual estamos passando em boa parte do país neste 2019. Como eu disse, Lula mencionou o Paz e Bem por 2 vezes, né, na primeira entrevista e agora na semana passada. Nas 2 entrevistas, o tema foi Canudos, o nosso curso de Canudos Belo Monte. E agora, nessa segunda entrevista, além de Canudos Belo Monte, ele falou do curso Retalhos da Nossa História. O que aconteceu? No curso Canudos Belo Monte, a gente lançou o curso, começou a fazer o curso aqui no Paz e Bem. Quem ministra tanto o curso... essa é uma observação importante, muito interessante. Quem ministra o curso Canudos Belo Monte quanto o curso Retalhos da Nossa História é o professor Pedro Lima Vasconcelos. Ele é professor, ele é historiador, cientista da religião, enfim, quem assiste já sabe de quem eu estou falando, né? Dessa grande figura. Estivemos juntos agora, há 2 fins de semana atrás, no encontro de assinantes e membros da Pós TV 247, lá em Recife. Ele fez uma palestra que foi um dos pontos altos do encontro, que foi uma palestra sobre Lula e a história do Brasil. Foi emocionante. Bom, tanto o curso de Canudos, quanto o curso Retalhos da Nossa História, quanto a palestra do Pedro lá em Recife, estão todos no canal Paz e Bem, organizados em playlists. Né? No 247 também tem, mas
precisa dar um pouco mais de trabalho de achar. No Paz e Bem estão organizados em playlist. Pois bem, o Pedro Lima Vasconcelos, ele é professor no Nordeste de Lula, ele é professor da Universidade Federal do Alagoas. Mas mais que isto, ele é professor na unidade de Palmeira dos Índios, pois é, terra de Graciliano Ramos. A unidade de Palmeira dos Índios foi criada em que governo? No governo Lula. Governo Lula, que espalhou, plantou universidades, escolas técnicas, país adentro, como nunca antes e nunca depois na história do Brasil. Pois Lula fez menção a esses dois cursos, Canudos Belo Monte e Retalhos da Nossa História. O curso Retalhos da Nossa História é um segmento do curso Canudos Belo Monte, pedido pelo Lula, né? A gente diz, é o curso do Lula, de fato é o curso do Lula. Ele que pediu para nós, a gente trocou alguns bilhetes durante o curso de Canudos, e ele falou, continuem, né? É preciso que o povo brasileiro conheça a sua história e se reconheça nela. Então, Lula foi um aluno especial do curso de Canudos Belo Monte. É curioso que, acho que depois da terceira ou quarta aula, nós ficamos sabendo que ele estava assistindo às aulas, né, nos mandou alguns bilhetes, pediu que a gente mandasse o livro do Pedro, que é o livro base do curso. O livro deverá ser reeditado em breve, com uma apresentação feita pelo próprio Lula. O Lula está se tornando um especialista em Canudos, em Antônio Conselheiro, na experiência de Belo Monte, então deve ter uma apresentação feita por ele. E aí ele falou do curso, né? Mandou um bilhete para nós, agradeceu, pediu para mandar o livro para ele, fez observações sobre o curso, e nós ficamos sabendo, né, através dos bilhetes e através do Marco Aurélio, o delicadíssimo, gentil, enfim, não tenho o que dizer da minha amizade que está surgindo também com o Marco Aurélio Marcola, que é o assessor do Lula, que foi para Curitiba e está lá ao lado dele já há mais de um ano, né, morando em Curitiba. Ele que é de São Paulo, migrou para lá. Um abraço, Marcola. Nossa, tua generosidade também é muito grande. Então, a gente ficava sabendo, através do Marcola, que ele assistia. E assistia. Gente, é assim, 1, 2, 3 dias depois da aula, Lula estava assistindo o curso. Quando acabou o curso, ele fez esse pedido. Continuem, prossigam. E aí fizemos o Retalhos da Nossa História. Então, o curso de Canudos é um curso que teve originalmente 8 aulas. Nós fizemos uma 9ª aula extra depois, já durante o Retalhos da Nossa História. Hoje haverá a 10ª aula, uma outra aula extra. Então, no final, o curso terá 10 aulas. Por enquanto, no final não. Por enquanto, o curso fica com 10 aulas. Pode ser que no futuro seja estendido. Quem sabe a gente não faz uma 11ª aula com o Lula ao vivo, trocando com o Pedro, comentando com o Pedro, com a gente, sobre o curso, sobre Canudos e Antônio Conselheiro. Quem sabe? Então, está falando do curso do Retalhos da Nossa História, né? Então, esse é o fio condutor da nossa relação. É especialmente ao redor do tema Canudos, Belo Monte, Retalhos da Nossa História. Portanto, o fio que amarra inicialmente, que amarrou inicialmente a relação do Lula com o Paz e Bem, é a história do povo brasileiro. É fantástico, né? Porque o Lula está se tornando cada dia mais um doutor. O Lula, que é doutor honoris causa em dezenas de instituições, nunca antes na história desse país um presidente da República foi reconhecido como doutor honoris causa em tantas instituições, está se doutorando agora em História do Brasil. Em História do Brasil. O outro traço de unidade da nossa relação com Lula é a questão da espiritualidade. Deixa eu voltar atrás, deixa eu dar um passo atrás e aí vou voltar no tema da espiritualidade. Nós temos um conhecimento pessoal, eu e o Lula, muito superficial antes de Curitiba, né? Paradoxo, né? Mistérios da vida. A gente tem uma relação hoje muito mais próxima, quando o Lula está na cadeia, do que tivemos ao longo de toda a nossa vida. A gente se conheceu brevemente nos anos 80,
quando o Lula era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e eu era um menino ainda, um jovem repórter do Voz da Unidade, o jornal do Partido Comunista Brasileiro. Eu era responsável pela cobertura da área sindical, cobria movimento sindical, e o Lula era, então, o grande líder sindical já, presidente do sindicato, ele ali na metade dos 30 anos, ao redor de 35, 36 anos, e eu recém-entrado nos 20 anos de idade, né? A gente tem uma identidade muito grande, mas depois a vida nos afastou. Eu continuei no jornalismo, né, encontramos-nos brevemente quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, mais algumas vezes. Depois eu fui cuidar da minha empresinha e ele foi cuidar do Brasil e do mundo. E ainda fiquei mais 2 anos de vida monástica no Mosteiro de São Bento de Vinhedo, depois na Abadia Cisterciense lá em Tatinga, em Bauru. Então, nos afastamos, né? E agora essa relação foi retomada e esses mistérios, né, das relações hoje é muito mais próximo do que quando nos víamos pessoalmente. Ainda iremos nos abraçar, Pois há esse outro traço de identidade. Se a história do Brasil nos liga, então se o curso Canudos Belomonte, se o curso Retalhos da Nossa História, né, que é o curso do Lula, nos liga, há esta outra ligação, uma ligação profunda de espiritualidade. A cadeia está fazendo... Opa, sumiu uma imagem, deixa eu encontrar ela aqui, um segundinho. Pronto, voltou. A cadeia em Curitiba está fazendo com que Lula mergulhe na sua espiritualidade como ele nunca fez na vida dele. A gente tem trocado algumas impressões sobre isso, tem trocado algumas breves mensagens, e é visível, né? Emana de Curitiba este crescimento da espiritualidade de Lula, e uma espiritualidade que dialoga muito com essa aqui do canal Paz e Bem, né? Porque é uma espiritualidade plural e de paz. Né? Lula é católico, é o maior líder católico da história do país, apesar de ser abandonado pela Igreja Católica aqui do Brasil, de estar abandonado pela Igreja Católica aqui do Brasil, nesse momento mais difícil da sua vida. E pela Igreja Católica não, pela hierarquia da Igreja Católica, né? Pela CNBB e hierarquia da Igreja Católica. A Igreja Católica, como povo de Deus, e alguns membros da hierarquia, padres e pouquíssimos bispos aqui e ali, tem uma relação muito amorosa com Lula também. Então, Lula é católico, mas a espiritualidade de Lula, como eu disse, dialoga muito com essa espiritualidade do canal Paz e Bem, porque em Curitiba ele vinha recebendo e voltará a receber agora líderes, protagonistas, gente de caminhos de espiritualidade de todos os cantos, E ele abraça, recebe, reza e medita com todos eles. Então, portanto, Lula é o maior líder católico da história do país, mas ele não está limitado pelas fronteiras do catolicismo. Ele ultrapassou essas fronteiras para se tornar uma liderança espiritual, e a cadeia está fazendo isso. Lula está se transformando numa fundamental liderança de espiritualidade do país, para além de qualquer fronteira. Uma outra característica dessa jornada de Lula na cadeia é a crescente relação dele com o Papa Francisco. O Papa Francisco tem feito repetidos gestos na direção de Lula, Eu fui protagonista, inclusive, de uma polêmica grande que aconteceu um ano atrás, né, em junho do ano passado, quando o Juan Grabois, que é um dos principais articuladores dos encontros mundiais dos movimentos populares, esteve em Curitiba para visitar Lula, foi impedido, foi para Curitiba levando mensagens do Papa, levou um terço, levou uma mensagem do Papa por escrito, tinha palavras do Papa para transmitir para Lula, e foi barrado, foi proibido de falar, e quando a gente reportou isso no 247, fomos acusados de fake news, de mentiras, de todo canto, né? Até
o pessoal da direita católica, instalados lá na Rádio Vaticano, em Roma, soltou desmentido. Depois tiveram tudo que voltar atrás, engoliram tudo, porque houve uma confirmação oficial do Vaticano de que, de fato, Juan Grabois estava lá credenciado pelo Papa. Né? E de lá para cá foram vários gestos do Papa na direção de Lula. O Papa chegou a escrever no livro, hoje é um livro antológico, né, que eu tive a honra de editar, este Lula, A Verdade Vencerá, Luiz Inácio Lula da Silva, A Verdade Vencerá, o povo sabe porque me prenderam, lançado pela Boitempo, que vai sair uma nova reedição. Então teve lá um escrito do Papa, o Papa mandou uma bênção para o Lula neste livro, né? Foi curioso, porque o embaixador Celso Amorim foi a Roma, levou o livro para presentear o Papa mandou a bênção nesse livro. Então, ele trouxe de volta e foi enviado depois outro exemplar para o Papa. E tem sido um tema persistente do Papa esta questão dos juízes injustos, né? Do lawfare, da justiça que é feita para perseguição política aqui na América Latina. Ele não tem citado diretamente o Lula, o Papa não quer se meter na situação interna do país, mas é evidente que as referências todas têm o Lula como o destinatário final das mensagens do Papa. Acabou de sair um vídeo mundial dessa rede de orações. O Papa lança cada mês um vídeo para a rede mundial de orações ao redor dele, e o último, semana passada, foi exatamente sobre os juízes injustos, né, Você olha e fala, é do Lula, é do processo aqui do Brasil que o Papa está falando. Também na semana passada, visitou Lula na cadeia o Alberto Fernandes. Quem é Alberto Fernandes? É o candidato a presidente da Argentina pelo Partido Peronista, na chapa com a Cristina Kirchner, que é amigo íntimo do Papa. Com certeza levou alguma mensagem do Papa para o Lula. Então, esses são os dois liames que nos ligam profundamente a Lula. A história do Brasil e a espiritualidade. Nesse terreno da espiritualidade, a gente teve um episódio também muito marcante ao redor da morte da tragédia, né, da morte do seu netinho Arthur. A gente aqui no Paz e Bem fez uma jornada de jejum em solidariedade, né, para expressar, para tecer essa rede misteriosa até Curitiba e até São Bernardo, a toda a família do Lula. A Rosana, inclusive, teve a delicadeza de nos mandar uma mensagem, depois agradecendo. Foram mais de 1.000 pessoas que por 1, 2, 3, 4, 5 dias, teve gente que jejuou até uma semana inteira, né, não era um protesto, era um abraço amoroso na direção, né, da memória do Arthur, do Lula e de sua família. Tem gente que ficou, né, jejua toda semana, desde então, aqui da comunidade Paz e Bem. Então, história do Brasil e espiritualidade. Esses são os dois grandes liames, esses são as duas grandes conexões que há entre Lula e nós no Paz e Bem. E eu vou te dizer uma coisa, não pode, nesse país, haver espiritualidade verdadeira que não mergulhe na história do povo brasileiro. Não pode haver conhecimento, no sentido estrito da palavra, que se transforma em sabedoria sobre a história do povo brasileiro, que não mergulhe na espiritualidade do povo. O que a gente está vendo no retalho da nossa história é isto. Toda vez que o povo brasileiro organizou-se autonomamente e havia uma conexão de espiritualidade nessa organização, Canudos é um fantástico exemplo disso, a repressão das elites baixou sobre o povo. Então, não dá para pensar a espiritualidade no Brasil sem pensar a história. Não dá para pensar a história sem pensar na espiritualidade do povo brasileiro. E Lula faz esta conexão. Lula, maior líder político da história do Brasil, ele faz exatamente esta fusão sem confusão. Ele faz exatamente este encontro entre a história do país e a espiritualidade do povo brasileiro. Na sua jornada pessoal, Lula é história do Brasil, Lula é espiritualidade do Brasil. E é por isso que a gente tem tanta ligação com ele. Por isso que é tão especial
nosso amor para Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, nosso coração bate no mesmo ritmo que o seu. E a gente está te esperando. Milhões de brasileiros estão te esperando do lado de fora dessa prisão política das Masmorras de Curitiba para abraçá-lo, para estar contigo, para vê-lo sorrir para todos nós, para dizer para nós, é por aqui o caminho, como você já vem dizendo aí da cela de Curitiba. Então, Lula, não deixe de assistir, então, esse retalho da nossa história especial com o professor Pedro Lima Vasconcelos, que vai falar exatamente sobre esta identidade, esta outra identidade profunda que há entre Lula e Antônio Conselheiro, entre Antônio Conselheiro e Lula, ambos perseguidos por juízes injustos em suas vidas. Então, não perca. Ao vivo, hoje, 5 horas da tarde, no Paz e Bem, e na terça-feira, na TV 247. Agora, nós vamos abrir espaço no coração, vamos silenciar, abrir espaço para Lula repousar em nossos corações, né? Para que a história do Brasil, a espiritualidade do povo brasileiro e seu maior líder encontrem espaço amoroso em nossos corações. Então, espinha ereta, coração tranquilo, respiração profunda, que é o mantra do coração. Aqui é frio, gelado, silêncio total, não tem grilo, não tem pássaro, não tem cachorro, não tem gato, não tem nada, tá todo mundo encolhido, recolhido, dormindo. Imagino, ainda antes de 6 da manhã, que você, presidente Lula, também esteja dormindo aí na cela em Curitiba. Deve acordar daqui a pouco. Mas que nossa meditação acalente seu sono e seu despertar. Fechei meus olhos, feche os seus, vamos lá. Ok. Eu falei que estava silêncio total, passou um pássaro aqui gritando, não sei se vocês ouviram no comecinho da meditação. Tá frio, tá frio, tá frio. É isso aí. Gente, Lula livre, paz e bem.